Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Nesse vídeo de hoje eu vou trazer uma análise detalhada, rápida e objetiva acerca do resultado do segundo trimestre da nossa querida Vale. A empresa trouxe números bem menores quando comparados aos anos anteriores, mas acima das expectativas. Vamos entender o que causou esse impacto nesse segundo trimestre e também as projeções para o futuro. Abrindo diretamente o site DRI da Vale, eu tenho um ponto muito positivo que eu considero para a empresa, que antes mesmo de você acessar os documentos contábeis, você já tem uma breve apresentação acerca daquilo que aconteceu no segundo trimestre. Então, a Vale divulgou seu resultado dia 31 de julho e alguns dos pontos que, na minha visão, foram bem positivos estão citados logo aqui na primeira tela. O primeiro deles, o desempenho operacional e de custo melhorou em todos os segmentos de negócio. Então, muita gente acha, né, que a Vale hoje possui somente a sua atividade operacional advinda, girando em torno aí do minério de ferro, mas não. A empresa também trabalha com cobre, níquel e que todas essas frentes, nesse resultado do segundo trimestre, tiveram avanço, um ponto muito positivo falando operacionalmente da empresa. Então aqui a empresa deixa frisado que as vendas, por exemplo, de cobre e níquel aumentaram 17% e 21% ano após ano, respectivamente. O preço médio realizado de finas de minério foi de 85,1 dólares por tonelada, 6% melhor quando comparado ao primeiro trimestre e 13% menor comparado a 2024, devido, claro, à queda aí no preço do minério. Então, basicamente, hoje a Vale é uma empresa cíclica e depende fortemente do ciclo do minério. Se o ciclo do minério vira para alta, com certeza a empresa tende a trazer melhora nas suas receitas. Não foi o que aconteceu. Então, ainda estamos vivendo momentos de incerteza quando falamos de minério e, por consequência, a Vale será impactada devido à sua principal commodity ser o minério de ferro. Outro ponto muito importante: os custos all-in reduziram em 10% no minério de ferro, 60% no cobre e 30% no níquel, com o resultado da implementação de iniciativas de eficiência pela maior produção. Ponto muito positivo: a empresa está reduzindo custos de produção e alcançando, por consequência, uma eficiência maior nas suas operações. O EBITDA pro forma totalizou 3,4 bilhões, 7% maior quando comparado ao primeiro TRI e 14% menor quando comparado ao ano passado. Outros dois pontos também muito positivos que a empresa já deixou frisado aqui na primeira tela. O fluxo de caixa livre recorrente foi de 1 bilhão, 0,8 bilhão maior em relação ao ano anterior, como resultado da variação mais favorável do capital de giro, e a dívida líquida expandida da empresa diminuiu 0,8 bilhão quando comparado ao trimestre anterior, em razão principalmente da geração de fluxo de caixa livre. Então, esses indicadores nos mostram que, mesmo a empresa tendo um déficit, tendo uma retração da sua receita, do seu lucro líquido, quando comparado ao ano passado, trouxe indicadores saudáveis, como, por exemplo, uma diminuição da dívida e um aumento do fluxo de caixa livre. Isso traz uma eficiência adicional quando falamos operacionalmente da empresa. E, claro, mesmo devido à queda do minério que tivemos do ano passado para cá, ainda assim a empresa trouxe resultado bem consistente. Isso mostra que a empresa é resiliente mesmo em cenários adversos como os atuais, com o preço do minério em baixa. Também nos traz certa previsibilidade de resultados muito melhores em cenários de alta. Se em cenários adversos, com a queda do minério, a empresa está trazendo indicadores saudáveis, diminuindo sua dívida, entendemos que em cenários de alta, possivelmente a empresa venha a trazer resultados também acima das expectativas e, por consequência, trazendo lucros, trazendo valorização na sua cotação e também ótimos proventos a nós acionistas. Então, até aqui, por exemplo, o pessoal acessando o PDF do resultado propriamente da empresa, a gente pode perceber que nem sempre uma queda da receita, uma queda no lucro, quando comparado ano após ano, quer dizer que a empresa trouxe um resultado ruim. Nesse caso de Vale, basicamente quase todas as frentes diminuíram quando comparado ao ano passado. Tanto a receita líquida, o EBITDA ajustado, o EBITDA pro forma, lucro líquido atribuído, a dívida líquida como estado também aumentou devido ao aumento do CAPEX. Isso prova que a empresa, sim, diminuiu os seus números de um ano para o outro, mas mesmo assim, quando olhamos o cenário atual de queda no preço do minério, aumento da eficiência da empresa, todos os investimentos que a empresa está fazendo, o próprio desempenho, por exemplo, o custo na produção do minério, no cobre, que teve um resultado bem mais abaixo quando comparado aos outros anos, reforçam que o resultado, mesmo diminuindo numericamente, ele sim foi bem acima do que o mercado esperava. E também, por consequência, tivemos uma aprovação de juros sobre o capital próprio, implicando
aproximadamente um dividendo yield anualizado de 7%. Mas basicamente, pessoal, hoje Vale 3 está num patamar atrativo para aporte. Vamos dar uma olhadinha em alguns indicadores fundamentalistas da empresa diretamente na plataforma do Investing Pro para verificar se isso faz sentido atualmente ou não. Para você que não conhece, o Investing Pro é uma plataforma paga, mas extremamente completa e detalhada acerca de indicadores fundamentalistas, tanto de ações brasileiras como também americanas. Eu vou deixar aqui em cima no card um vídeo que eu tenho explicando as principais ferramentas do portal e também vou deixar aqui no link da descrição o meu cupom de desconto de 15% off. No dia que eu gravo esse vídeo, se você tiver interesse em assinar a plataforma e utilizar o meu cupom de desconto, o valor está saindo menos de R$ 1 por dia. Isso mesmo, pessoal. Um valor super atrativo para você ter em mãos uma das plataformas mais completas do mercado, que com certeza irá facilitar e te auxiliar na sua tomada de decisão. O intuito desse vídeo, claro, não é detalhar a plataforma. Se você tiver interesse, acesse pelo card acima, que tem um vídeo completo mostrando cada ferramenta em especial. Sem mais delongas, analisando alguns principais indicadores de Vale 3 que atualmente eu vejo como positivo. E o primeiro deles não podemos deixar de lado, que é o PL, o índice de preço sobre o lucro da empresa. Atualmente, o preço sobre o lucro da empresa está de 7,9, mas quando olhamos o histórico, podemos perceber que em 2024, por exemplo, a empresa fechou com um PL de 4,8, um PL muito atrativo quando comparamos as demais empresas do setor. Então, um número que, convenhamos, é bem positivo quando visamos longo prazo. Outro indicador muito positivo que eu gosto na Vale é a dívida sobre o EBITDA. A dívida líquida, como vocês viram diretamente lá no RI, ela teve um aumento de um ano após o outro, mas quando fizemos o comparativo de dívida líquida sobre o EBITDA, para quem não sabe, é o lucro operacional da empresa. Então, ele não considera imposto, nem depreciação, nem amortização, nem juros. Nesse caso, é o lucro realmente advindo das operações da empresa. Então, é um indicador muito positivo, porque o lucro líquido, a gente sabe que de um trimestre para o outro, ele pode nos trazer certa variação devido, por exemplo, a um acontecimento não recorrente que cause certa discrepância no lucro. Mas o EBITDA, como é o lucro diretamente operacional da empresa, ele tende a ser mais assertivo nos cálculos. E quando fizemos um comparativo da dívida líquida sobre o EBITDA, sobre o lucro operacional que a Vale produz atualmente, temos um indicador de 1,1 vez. Basicamente, em outras palavras, é como se o EBITDA, o lucro operacional que a Vale produz em basicamente um ano, um pouquinho mais de um ano, já é suficiente para liquidar toda a sua dívida líquida. Convenhamos, um indicador desses de 1,1 de dívida líquida sobre o EBITDA é um indicador muito saudável. Então, quando olhamos o RI da empresa, às vezes o pessoal se assusta. A Vale cresceu muito a dívida, a Vale tem uma dívida bilionária. Concordo, a Vale tem uma dívida bilionária, mas também ela é uma empresa bilionária e ela tem um EBITDA bilionário. Então, quando fizemos essa fração, esse comparativo, vimos que a dívida está totalmente saudável quando comparado ao lucro que a empresa produz. E claro, pessoal, outro indicador que não podemos deixar de lado é o dividendo yield da Vale. Atualmente, a Vale conta com um payout próximo a 70%. Então, 70% do lucro que a empresa obtém, ela distribui em forma de dividendos, em forma de proventos aos acionistas. E isso atualmente nos traz um retorno próximo a 8,85, um número bem positivo também quando comparamos a média do setor. E claro, pessoal, se você quiser fazer comparativos, a plataforma do Investing Pro também te proporciona vários filtros para você comparar, por exemplo, Vale com CSN, com Usiminas, com Gerdau, e você consegue comparar qual indicador que está mais atrativo em cada uma das empresas, seja o PL, seja o dividendo, seja a projeção de lucro. Uma ferramenta muito boa que você consegue analisar tanto ativos individuais ou também fazer comparativo entre os demais pares para verificar e buscar sempre o melhor custo-benefício da atualidade. Pessoal, então fazendo um fechamento e citando os principais pontos de atenção e pontos positivos que eu considerei nesse segundo trimestre para Vale 3. Pontos de atenção, como citado, queda na receita e EBITDA de um ano para o outro, porém, vimos diretamente no RI da empresa que isso foi principalmente advindo de cenários externos, como o próprio caso do desempenho negativo no preço do minério. A empresa, infelizmente, é fortemente influenciada pelo preço do minério, mas isso não necessariamente é um ponto totalmente negativo, visto que, quando olhamos operacionalmente a empresa, internamente ela ainda assim está apresentando bons indicadores. Então, sim, é um ponto a ser observado nos próximos resultados, mas não devemos levar em consideração somente isto, visto ser fatores externos que, convenhamos, não depende propriamente da empresa. Retração nas margens, a margem bruta e a margem EBITDA caíram de um ano para o outro, mas ainda assim estão em patamares saudáveis.
Do lado dos pontos positivos, tivemos então o lucro acima do esperado, com o minério de ferro atingindo 83,6 milhões de toneladas, número muito positivo, um aumento de 3,7%. Redução na dívida, como citado, também uma queda de 800 milhões de dólares frente ao primeiro trimestre desse ano. Um dividendo elevado e com perspectivas positivas caso o minério avance acima dos $100. Isso com certeza trará uma valorização na cotação da empresa e também um grande potencial de aumento nos proventos. E um PL, quando olhamos o ano de 2024, próximo a 4,3 vezes e também considerando já os resultados mais atualizados, girando próximo a 7 vezes, que na minha visão também é um número bem positivo. Conclusão final, pessoal, Vale 3 está num valuation atrativo, com potencial de crescimento muito positivo com a alta do minério, porém com atenção às margens e cenário econômico mundial. A gente viu que a Vale é influenciada pelo preço do minério, o preço do minério em queda fez com que a receita e o lucro da Vale caísse de um ano para o outro, mas mesmo assim a empresa está operacionalmente saudável, está diminuindo dívida, está fazendo investimentos. No curto prazo, com a queda do minério, a empresa ainda assim trouxe um lucro acima do que era esperado nesse trimestre, então convenhamos que quando olhamos longo prazo e prevendo uma alta no preço do minério de ferro, a empresa possui uma projeção de trazer bons frutos a nós acionistas, mas infelizmente não sabemos se isso acontecerá já nos próximos meses ou se ainda levará um tempo maior, devido, claro, principalmente à cotação do minério de ferro, que é o fator principal que influencia atualmente as receitas e o lucro líquido final da empresa. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal. Eu tento sempre trazer um vídeo com as principais informações e os principais detalhes acerca do resultado, mas também sem deixar de lado a simplicidade e objetividade, visto que o meu intuito é que você, que é iniciante, consiga entender os principais indicadores que às vezes em uma notícia genérica você não irá conseguir decifrar. E como vimos, nesse caso da Vale, mesmo tendo um desempenho bem menor quando comparado a 2024, ainda teve um desempenho, uma eficiência operacional positiva agora no curto prazo. E é isso que eu trago aqui para vocês, os detalhes que fazem a diferença na sua tomada de decisão dos seus investimentos.